Graça e paz. Começamos mais um culto online na nossa Igreja Batista Nacional Palavra da Vida. Espero que todos estejam bem, que a graça de Deus esteja com todos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo número 121. Quando foi pedido para eu fazer essa abertura de culto hoje, eu dando uma olhadinha nos versículos que tinha, e eu cheguei no Salmo que é uma coisa que nós devemos hoje estar fazendo o tempo todo, que é o que está escrito nesse Salmo 121. Porque só assim nós teremos como continuar. E está escrito assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, nós vivemos momentos difíceis, com essa pandemia principalmente, onde todo dia tem uma notícia ruim aparecendo, e todo dia a gente percebe que alguém próximo a nós ou está internado, ou infelizmente faleceu. E onde nós vamos buscar o nosso socorro? Nós temos que elevar os olhos para os montes, porque é de lá que há de vir o nosso socorro. É de Deus, é de Jesus. Não tem outro lugar, irmãos, para nós buscarmos esse socorro para nós. E muitas vezes não é socorro físico, é socorro espiritual, é o socorro de alma. É a força que nós precisamos, que nós buscamos, para que o nosso dia possa acontecer, as coisas possam ocorrer na nossa vida. E Ele não dorme, Ele está conosco todo o tempo. Todo o tempo Ele está conosco, Ele não dorme, Ele não dormita. E Ele é quem nos guarda. É o Senhor dos exércitos que nos guarda, irmãos. Nós tendo isso em mente a todo tempo, já temos um caminho a percorrer. E Ele guardará de todo o mal. E aí, quando a gente fala todo o mal, é todo o mal mesmo. Todo o mal. Mal físico, mal da alma, o mal espiritual. Ele nos fortalece. Só que para que isso aconteça, nós temos que estar abertos ao Senhor. Nós temos que conversar com Ele, temos que orar, temos que ter intimidade. Temos que buscar o nosso Senhor, buscar conhecer o nosso Senhor. Porque é isso que vai fazer aumentar a nossa fé. E aumentando a nossa fé, irmãos, é onde nós conseguimos, nos momentos difíceis, ter a esperança e principalmente estarmos fortalecidos no Senhor. Porque é só Ele que pode nos dar força, irmãos. Gostaria de orar. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai. Estar nos colocando em Tua presença, Senhor. Te peço, Pai, que abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui na igreja, que estão na live. Que o Senhor possa, Pai, tocar o coração de cada um deles, Pai. Abençoe, Pai, o pastor Clenaldo, Senhor, que vai estar trazendo a palavra.
que ela toque no coração de cada um, que ela possa, Pai, ser a força que nós necessitamos para o nosso dia a dia, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Chamar o pastor Clenaldo. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, peço que abençoe, Senhor, o pastor Clenaldo, Pai. Que o seu Divino Espírito Santo, Pai, fale através dele e fale conosco, Senhor. Que fale ao nosso coração, Pai, tudo que o Senhor tem para falar para o seu povo, Deus. Te peço, Pai, em nome de Jesus, que abençoe ele agora neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão nos assistindo neste momento. Deixa eu só me ajeitar aqui rapidamente. Aqui para a gente poder iniciar essa noite onde nós vamos ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele quer falar comigo e contigo nessa noite. O tema que está aí aparecendo na descrição do vídeo para vocês é o Consolador que nos convence. É um texto que está lá em João capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. E a palavra de Deus diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, meu Pai, que o Consolador, o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine minha mente neste momento, ó Deus, para que eu possa entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, Senhor. E que o mesmo Consolador, o Espírito Santo, Senhor, possa transmitir ao Teu povo nesta noite aquilo que o Senhor quer, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar, aquele recado que o Senhor quer trazer para a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês viram que o texto que está aqui em João, capítulo 16, versículos 7 a 11, Jesus ele está conversando com os discípulos e falando a respeito da sua partida, a respeito de tudo aquilo que ele havia ensinado para os apóstolos, para os discípulos que se tornaram apóstolos depois. Na verdade, ele ensinou muitas coisas. Na verdade, ele ensinou tudo aquilo quando ele estava presencialmente aqui na terra, em carne. Quando Jesus ele andou com os discípulos, quando ele ensinou, quando ele falou por parábolas, através de coisas que existiam naquela época, usando plantas, animais, pessoas, tempo, temperatura. Ele fez daquilo que nós seres humanos usamos como material para que ele pudesse explicar a respeito das coisas futuras, a respeito do reino de Deus, a respeito daquilo que iria acontecer depois que ele fosse ali junto ao Pai no céu. Depois nós sabemos que Jesus morreu crucificado
numa cruz, e ele, depois disso, de 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele falou muito antes e também depois, que quando ele estivesse junto do Pai, e que os discípulos não ficariam sozinhos, eles teriam alguém ali para poder consolá-los, para poder ajudá-los, para que eles pudessem ter vida normal, mas uma vida na presença de Deus. E essa vida que nós precisamos hoje na presença de Deus, nós também precisamos que o Espírito Santo, que é o Consolador, nós precisamos que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, nós precisamos dele nas nossas vidas. Nós falamos muito em Deus, falamos muito de Jesus, mas muitas vezes não falamos do Espírito Santo. E eu quero abrir aqui um aspas, um paralelo, para que você que participa da escola bíblica da Palavra da Vida, nós estamos estudando a respeito da Trindade. Nós falamos um pouco da Trindade, nós vamos falar, hoje o pastor Cido falou um pouco de Jesus, e semana que vem nós vamos falar exatamente do Espírito Santo. Mas é um estudo bíblico, não é uma mensagem, não é uma pregação. E eu quero trazer nessa noite o porquê, o que significa Consolador, como eu acabei de falar, que é a terceira pessoa da Trindade, mas também porque precisamos ser consolados. Qual o motivo de sermos consolados? A primeira questão, a primeira pergunta que eu faço para você, é que muitas vezes, quando nós estamos tristes, nós precisamos de um ombro, nós precisamos de um abraço, apesar de, nesse momento de pandemia, não podermos abraçar, mas nós temos necessidades de abraço. Nós temos necessidade de alguém que nos levante quando nós estamos caídos. Muitas vezes nós passamos por enfermidade, nós passamos por fome, por pestes, como nós estamos passando nessa pandemia, e a gente, mesmo distante, nós precisamos ser consolados. Consolados com uma ligação, consolados com um grupo de WhatsApp, como aquele grupo que nós temos na igreja, que quando nós ouvimos mensagens de bênçãos, nós damos glória a Deus, mas quando nós ouvimos mensagens de pessoas que estão caídas, ali naquele momento nós nos unimos em oração, e essa oração, ela só é possível através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos comove, é Ele que nos impacta, é Ele que coloca essa força que muitas vezes nós não temos, é Ele que coloca essa força em nós, é Ele que nos levanta quando nós estamos caídos, é Ele que Ele que é o nosso amigo nas horas de tribulação, nas horas de aflição. E aí muitas vezes quem não tem o Espírito Santo, às vezes depende de um amigo, de uma ligação, de uma pessoa que fala algo para poder te levantar, mas nem sempre isso só é possível, ou é suficiente, né? O consolo do Senhor, na verdade, Ele é para todas as horas, Ele é de dia, Ele é de noite, Ele é 24/7, 24 horas por dia, vezes 7 dias por semana. O Senhor é quem nos ajuda quando muitas vezes você olha para os lados e vê que ninguém mais pode te ajudar. Nós vimos isso claramente nessa pandemia. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm bens e têm posses e têm tudo que pudesse comprar na vida, mas muitas vezes ela não pode ser consolada com o dinheiro. Ela só pode ser consolado quando alguém fala do amor de Jesus para ela. Esse é o papel do Consolador. Esse é o papel daquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando a palavra de Deus fala que Jesus veio para nos dar vida, é justamente essa vida. É a vida que muitas vezes nós olhamos para os lados e não encontramos respostas. E muitas questões a respeito desse tema, nós precisamos entender e buscar na palavra de Deus.
O apóstolo João aqui, o discípulo, né, o João, ele no momento em que os próprios discípulos ali, nesse momento em que Jesus falava, todos eles estavam necessitando de auxílio e de consolo, porque eles estavam com medo, eles eram perseguidos, existia uma perseguição imensa ali, através do Império Romano, eles estavam sendo subjugados, né? Os próprios apóstolos estavam sendo julgados ali, simplesmente porque eles creram em Jesus, que após a sua morte na cruz, muitos deles ficaram presos nas suas casas com medo, eles ficaram presos em suas residências com medo da morte, eles ficaram presos em suas casas com medo do futuro, com medo das dores. E Jesus, ele falou para eles falaram assim, olha, ele falou para os discípulos, olha, vocês vão ter muitas aflições, mas vocês precisam confiar que o Consolador, ele vai estar contigo no meio dessas aflições. Então, algumas coisas a igreja precisa ser ensinada hoje, no nosso século, no nosso tempo. Algumas coisas a igreja precisa estar atenta. Entenda Consolador como a presença do Espírito Santo em minha vida e em sua vida. Entenda como pessoas hoje, e aqui tem um ponto que eu acho importante falar, que muitas pessoas hoje em dia falam muito no nome de Deus. Muitas pessoas dizem coisas em nome de Deus que às vezes a Bíblia nem fala se é verdade. E eu queria trazer para vocês nesta noite 3 verdades no texto que foi lido a respeito do Consolador. E a primeira verdade desse texto é que o Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado. Isso está escrito aqui no versículo 8. Quando ele vier, quando ele, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Porque no versículo 9 ele diz que do pecado, porque não creem em mim. Sendo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos, e todos pecaram, e todos estão separados da glória de Deus. Nós não podemos mais, nós não podemos ter acesso a Deus por conta do pecado. Nós estamos separados de Deus, porque vivemos numa esfera muito distante do Senhor, porque a todo tempo nós somos tentados a errar, nós a todo tempo somos tentados a não perdoar, nós nos irritamos com facilidade, nós somos impacientes, nós não perdoamos. Muitas vezes nós não compadecemos do próximo. Quando caímos em pecado, muitas vezes não temos forças para sair daquela situação. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele falou assim, olha, esse mundo, ele já está morto no maligno, ele já está morto no pecado, ele já está morto nas ações em que o mundo colocou como regra. O mundo colocou como regra que nós temos que ser revoltados, que nós temos que matar, que nós temos que fazer coisas que desagradam a Deus. O mundo impôs isso para nós. O mundo impôs que muitas vezes uma traição é algo que é muito normal. O mundo colocou que coisas que muitas pessoas fazem e que desagradam a Deus, o mundo entende que aquilo não tem nada a ver. A imprensa, né, as leis que são colocadas, muitas vezes são leis que não agradam a Deus, porque as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, as pessoas não têm o conhecimento de Deus. Então, quando o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que ele nos convence do pecado, significa dizer que o Espírito Santo, quando ele toca a minha vida e a sua vida, essas coisas que muitas vezes para as pessoas parecem ser normais, o Espírito Santo, ele entra em nosso coração, em nossa mente, em nosso ser, e ele diz assim para nós, olha, isso que você está fazendo não está agradando ao Senhor. E aí muitas vezes nós tomamos noção de que isso está fazendo mal
para a nossa família, isso está fazendo mal para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso lar. Muitas vezes eu estou dentro da igreja, mas quando não, o inimigo toma conta das nossas vidas e nos faz errar, nos faz fazer coisas que muito diferente daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Nós perdemos, né, a paciência, nós perdemos o caminho ali que Jesus nos ensina. A gente viu isso muito acontecer com os próprios discípulos, quando Jesus estava todo o tempo ensinando eles. E aí, pegando um exemplo aqui da palavra de Deus que me veio agora à mente, né? Lembra-se de Pedro, quando foi lá e tentou cortar a orelha do soldado, quando foram prender Jesus. E aí Jesus falou para ele: não, Pedro, não é desse jeito, não é assim que se faz, não é assim que se age. Então, nós, à medida em que as pessoas vão nascendo, à medida em que o mundo vai evoluindo, o mundo vai crescendo, as pessoas estão cada vez mais separadas da presença de Deus. Elas estão, por isso que Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz exatamente isso, porque todos pecaram. A palavra destituídos na Bíblia significa dizer o seguinte: olha, todos pecaram e todos estão separados daquilo que Deus teria para mim e para você, da glória de Deus. Então, Jesus, ele está dizendo o seguinte aqui para João, falando o seguinte: olha, eu estou aqui com vocês e eu vou lá para o Pai, junto do Pai, lá no céu, vou ficar ali à destra de Deus Pai, mas vocês não vão estar sozinhos, eu vou enviar o Consolador para vocês. Eu quero dizer para você nessa noite, você que já aceitou a Cristo, já tem Jesus no seu coração, que você não está sozinho, não está sozinha. O Espírito Santo, o Consolador, ele está aí contigo, ele está aí no seu coração, ele está na sua mente, ele está esquadrinhando o seu coração, esquadrinhando as coisas que você faz, ele está te ajudando, ele está aberto a te ajudar. E talvez você que não tem Jesus ainda, ao final dessa live você possa fazer uma consideração e entender o quanto nós necessitamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A segunda verdade a respeito do Consolador que eu queria falar é que o Consolador, o Espírito Santo, ele nos convence da justiça. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus. A justiça do homem, ela diz que nós temos que matar, temos que nos vingar. Se alguém fizer uma maldade para nós, a nossa justiça diz assim: olha, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que pagar com a mesma moeda. Essa é a nossa justiça. Quando a gente vê na televisão, às vezes uma pessoa má ataca uma pessoa boa e aquela pessoa boa acaba morrendo, acaba sofrendo alguma coisa, às vezes nós falamos assim: mas será que Deus não está vendo isso? E aí nós nos revoltamos e muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Mas a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Muitas vezes nós não entendemos, mas eu posso afirmar para você nessa noite que Ele sabe todas as coisas. O nosso Deus tem uma balança muito diferente da nossa. Nós temos o costume de dizer, né, que Deus tarda, mas não falha. Mas na verdade, Deus, ele nunca falha e ele nunca tarda. Ele tarda para nós, mas para Ele não. Então, a Bíblia diz que, falando de justiça, né, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Isso significa dizer que muitas vezes, mesmo nós não concordando com as coisas que acontecem no mundo, a Bíblia fala que nós temos que viver pela fé. A Bíblia diz que nós somos justificados em Deus através de Jesus Cristo. É Jesus quem nos justifica. Significa dizer o seguinte, que se quando você tem o Espírito Santo, quando você tem o Consolador e Jesus está contigo, todos os atos que você faz, tudo aquilo que acontece com você, Jesus
é Ele quem vai nos justificar. É Ele que vai dizer para nós, é Ele que vai dizer para o inimigo, vai falar assim: olha, você não toca nessa vida, você não toca nessa alma, porque ela me pertence. É Ele que vai ser o nosso justo juiz, é Ele que é a nossa justiça. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está muitas vezes angustiado ou angustiada, coloca a tua vida na presença de Jesus e passe a viver pela fé. Não fique pensando naquela justiça que você acha que está certo ou que está errado. Nós não temos o poder de Deus para fazer julgamentos. Amém? A terceira verdade é que o Espírito Santo, ele nos convence do juízo. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele veio, na verdade, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, o Espírito Santo já foi derramado sobre a sua vida. Depois ele morreu por nossos pecados. Aquele que aceitou Jesus, que entendeu que sem Jesus nada pode fazer, ele foi convencido pelo poder de Deus e através do Espírito Santo derramado na vida dele. E aí o pecado não faz mais parte da sua vida. A justiça, você vai passar a viver pela fé. E o juízo é a resposta de Deus para aqueles que não recebem a Jesus. Por isso que Deus é o nosso justo juiz, é Ele que irá nos julgar. Esse julgamento, o julgamento que Deus vai fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida, pode ser um julgamento para a vida ou um julgamento para a morte. Se você aceitar Cristo ainda hoje, automaticamente você já será julgado, porque você passa a ter a vida eterna se você crê em Jesus Cristo. Então, o convencimento do Espírito Santo através do juízo de Deus, ele já vai ser julgado automaticamente. Se você ainda não recebeu Jesus, e eu tenho uma notícia triste para te dar. O juízo de Deus diz que aquele que não recebe a Cristo, ele será julgado, de forma que ele não tenha condições de receber a Cristo na vida eterna. Com base em tudo isso, qual a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que nós necessitamos do Espírito Santo, do Consolador em nossas vidas. É Ele que nos convence. É Ele que age quando nós somos tocados por Deus. E eu fico imaginando aqui, pensando aqui, eu estou viajando aqui agora em coisas que já aconteceram aqui nesta igreja. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, pessoas que ouvem essa palavra, elas são tocadas pelo próprio Deus. Não é por mim. Não é pela minha voz, se ela é bonita ou se ela é feia, se eu falo bonito ou se eu falo feio. A pessoa, ela é tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus que é lida. Então, todas as vezes que alguém ouve a palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo entra no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa naquele momento, e ela é tocada por Deus. Quando uma pessoa vem aqui à frente e fala assim: eu quero esse Jesus que vocês estão anunciando aí, é porque o Espírito Santo já entrou no coração dela e convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós choramos na presença do Senhor, e eu já vi muito isso, quando você fala do amor de Deus na vida de uma pessoa, e ela de repente começa ali chorar, chorar, chorar. E em algum momento você não entende nada. E aí você fica pensando, mas o que eu falei para aquela pessoa estar chorando tanto assim, né? Pastor Cido está aqui na igreja conosco, o pastor já deve ter sentido isso, né, pastor? A pessoa vem aqui à frente e a gente pergunta se aquela pessoa quer uma oração, quer receber uma oração ali, e quando muitas vezes nós estamos orando, e aquela pessoa chora, e chora, e chora,
A gente não entende nada, mas uma coisa a gente entende, que é a presença do Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida daquela pessoa, que ela está sendo tocada por Deus naquela hora. Quando nós passamos por tribulações e entendemos que necessitamos da presença do Senhor, é aí que o Espírito Santo de Deus age sobre a vida daquela pessoa. Tem pessoas que elas andam nos caminhos do Senhor hoje, sabe por quê? Porque em algum momento ela passou por uma tribulação tão grande na vida dela, ela passou por momentos tão difíceis e que o dinheiro não resolveu, e que amigos não resolveram, e que colegas e pessoas que ela conhecia e que a família não resolveu, mas que o próprio Deus agiu no coração e na vida dela e que resolveu. E a partir daquele momento ela entendeu que ela deveria seguir a Jesus e que ela necessitava da presença de Deus na vida dela. Quando nos sentimos fracos, muitas vezes nós estamos fracos na fé, fracos porque estamos atribulados com dores, com doenças, com situações, com enfermidades. E de repente alguém ora pela sua vida, e aí a partir daquela oração você se sente fortalecido, e aí você vê novamente a presença do Espírito Santo, do Consolador nas nossas vidas ali agindo. E aí eu entendo porque que o apóstolo Paulo, certa feita, ele disse assim: olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando ele estava fraco, ele se entregava totalmente a Deus no meio daquela fraqueza. E aí Deus agia sobre a vida dele. E depois que a ação do Espírito Santo entrava ali na mente, no coração dele, na vida dele, ele dizia logo em seguida: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque ele se sentia fortalecido no Senhor. Ele se sentia fortalecido na presença de Deus, porque é o único que pode nos fortalecer. É o único que diz, e logo em seguida, foi um texto que o pastor pregou esses dias, que diz assim: porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Por que nós somos mais que vencedores? Porque quando nós estamos fracos, Ele nos dá a vitória. Quando nós estamos fracos, Ele que nos levanta, Ele que nos tira ali daquele buraco, Ele que nos acalma, é Ele que nos dá uma noite de paz e de sono tranquilo. E aí logo em seguida Ele nos fortalece. O Espírito Santo de Deus, Ele tem uma ação tão linda nas nossas vidas, que muitas vezes, mesmo nós aceitando a Cristo, andando nos caminhos do Senhor, mas muitas vezes somos enganados pelo inimigo das nossas almas, somos tentados a pecar pelo inimigo das nossas almas, e muitas vezes quando pecamos, algo move o nosso coração dizendo: olha, você pecou, você desagradou a Deus, você fez algo que a palavra de Deus estava dizendo para você não fazer. E logo em seguida você se levanta e você ora. E quando você ora, o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, nos leva ao Pai. E quando isso acontece, nós nos arrependemos. E pelo arrependimento, nós somos restaurados através de Jesus Cristo. Então, nós necessitamos do Espírito Santo Consolador em nossas vidas. Essa é a primeira conclusão que eu chego. A segunda conclusão que eu chego é que temos a necessidade de conhecer a Deus. Eu vou citar algumas frases bem conhecidas e ditas por pessoas que muitas vezes não têm relacionamento nenhum com Deus, mas acaba citando essas frases e nós conhecemos muito bem. A pessoa chega para outra e diz assim: ó, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Sendo que em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia faz uma exceção aqui, ela faz uma ressalva. Ela diz assim, em João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto o receberam, receberam quem? Todos quantos receberam Jesus. Todos quantos receberam Jesus,
Deus o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebeu, através do Espírito Santo, recebeu Jesus no seu coração, o Pai está dizendo o seguinte: olha, através dessa atitude sua, de ter recebido o Filho, aí sim, você tem o poder que Deus deu de receber você como filho ou filha de Deus. Então tem pessoas que não querem saber de Jesus, mas ela fala assim: eu sou filho ou filha de Deus. Será que é? Eu não estou afirmando que não é, mas eu estou perguntando, e algo para você refletir. Você que está assistindo essa live, você que muitas vezes nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do Espírito Santo, nunca ouviu falar da Trindade. Talvez você tenha falado muito essa frase: eu sou filha de Deus. Deus, eu estou aqui porque eu sou filha de Deus também, não sei o quê. Será que é? Será que é verdade isso? Eu gostaria que você pegasse uma Bíblia e olhasse lá em João capítulo 1, versículo 12, para que você lesse e aí você tirasse as suas próprias conclusões. Talvez você tenha visto alguém falar assim: mas eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Significa o que abençoar para você? O que significa abençoar? Eu estava lembrando de um texto aqui da Bíblia. A Bíblia diz que Sansão, ele matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Sansão, ele era perseguido. Ele tinha lá os inimigos que perseguiam e queriam matar o povo de Deus. Significa dizer que Sansão, ele foi mais bênção para o povo de Deus na sua morte do que na sua vida. Será que se alguém falar para você assim: se você morrer hoje, você vai ser uma bênção? Então você precisa entender a palavra do Senhor, né? Antes de falar: não, Deus vai me abençoar. Abençoar com o quê? O que é bênção do Senhor para você? Bênção do Senhor para você é ganhar na Mega Sena. Bênção do Senhor para você ter um salário. Eu creio que tudo, quando você fala: eu fui abençoado com um cargo novo, com um salário, com uma casa, eu creio que tudo isso são bênçãos de Deus. Mas tem outras coisas também envolvidas com bênçãos de Deus. Moisés, ele foi bênção quando levou e conduziu o povo durante ali no Egito, até a terra prometida. Mas a Bíblia diz que Moisés não viu a terra prometida e nem sequer colocou os pés nela. A pergunta é: será que Moisés foi bênção? Foi bênção, mas ele não viu a terra. A Bíblia diz que Daniel foi abençoado por Deus quando caiu na cova cheia de leões. Será que é essa? Quando você fala Deus vai me abençoar, você está pensando assim: eu vou andar ali, vou cair na cova cheia de leões e ali Deus vai me abençoar? Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é: muitas vezes nós queremos bênção, mas a gente não quer tribulação. E a Bíblia diz, e a Bíblia afirma, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. A Bíblia está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, você pode estar passando por uma tribulação, mas essa tribulação pode ser que seja uma bênção na sua vida. Não me pergunta por quê, eu não consigo dizer isso. Talvez você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Talvez na dificuldade Deus vai falar muito ao teu coração, e talvez na dificuldade Deus vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. Talvez no meio da dor é que Ele pode se mostrar o quanto Ele é Deus na sua vida. Uma outra frase muito comum que as pessoas falam: vai com Deus. Vai com Deus nem sempre significa que vai dar tudo certo, mas significa, se você tem o Espírito Santo Consolador, significa dizer que onde você for, Deus vai estar contigo. E aí, tem uma frase que todo mundo diz, né? Que juntos somos mais fortes. Junto com Deus, com o Consolador, com o Espírito Santo, com Jesus, nós somos mais fortes. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele só vai contigo se você tiver como uma pessoa o Consolador do Espírito Santo junto com você.
E a terceira e última conclusão que eu chego é que temos a necessidade de conhecer a Jesus. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo essa live conhecem realmente a Jesus. E a primeira coisa dessa conclusão que eu chego é porque Jesus é o caminho. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele mesmo, Jesus, disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Então, para você chegar ao Pai, você quer o Consolador na sua vida? Você quer o Espírito Santo na tua vida? Você quer Deus na tua vida? Você vai ter que receber Jesus no seu coração. A segunda conclusão que eu chego, da terceira, é que porque Deus nos ama. Você sabia que em João 3,16, que é o versículo central da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você precisa de conhecer a Deus, porque Deus te ama. Deus te ama. Porque Deus nunca nos abandonará. João 14, nesse mesmo capítulo de João que eu li aqui em 14, versículo 16, Jesus falou assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele não vai te abandonar para sempre, tá? Porque, e a quarta e última conclusão que eu chego é porque Ele é Deus. Só por isso, você precisa do Espírito Santo. E você precisa conhecer a Deus, porque Ele, Jesus, é Deus. João capítulo 1, de 1 a 4 diz assim, eu vou até ler aqui na minha Bíblia. João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui está a encarnação do Verbo, que é Jesus. Então, se você ainda não entendeu esse negócio, se você ainda não entendeu ainda a respeito da Trindade, de que Deus é contigo, de que você precisa, né, da presença de Deus na sua vida, para que o Espírito Santo possa agir, eu quero deixar aqui nosso canal de comunicação aberto para você. Se você entendeu através dessa live que você precisa de Jesus, que você precisa entregar sua vida para Jesus, quando essa pandemia passar, procure uma igreja evangélica. Você que está longe da gente aqui, está muito longe, procure uma igreja evangélica e fala assim: olha, eu ouvi uma live, né? E ali naquela live o Espírito Santo tocou o meu coração, e a pessoa que estava falando ali disse que eu precisava conhecer a Jesus. Procure uma igreja evangélica. Se você está aqui pertinho da gente, procure a gente, procure nos caminhos, nas redes sociais. Nós estamos aqui para te ajudar, para que você possa encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus na sua vida. Amém? Eu te agradeço a todos vocês que ouviram, tiveram um tempinho para poder nos ouvir nessa noite, e eu queria desejar a todos vocês que vocês possam receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que vocês possam receber, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é que vai te consolar, é Ele que é o seu melhor amigo. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar agora. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida nesta noite. Que Teu Espírito Santo Consolador possa agir através desta live, Senhor. Possa tocar vidas, possa tocar almas e corações que estejam angustiados, que estejam precisando, Senhor, da Tua presença neste momento, Senhor. Pai, através do Teu poder, que o Teu Espírito Santo toque vidas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo cure, Senhor, almas feridas. Cure, Senhor, pessoas que estão internadas, entubadas. Pessoas, Pai, que procuram, Senhor, restauração da sua saúde física, Senhor, neste momento, Pai.
Eu derramo, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre estas vidas, Senhor, através da Tua presença, através do Teu poder, Pai. Que Teu Espírito Santo toque corações nesta hora, Senhor. Que elas possam entender, Pai, que sem a Tua presença elas não são nada, Senhor. Que elas possam entender que elas precisam de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é o Deus que restaura, que cura e que liberta, Senhor. Traz libertação para o Teu povo nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. Te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.